aqui na nona edição do FreeCine, que é o Festival Internacional de Cinema Socioambiental de Nova Friburgo. Eu me chamo Vitor Hugo Fiuzi e vou estar aqui com vocês conduzindo uma série de debates que começam hoje, domingo, e vão até quarta-feira. E antes da gente começar aqui, a gente precisa fazer aqueles agradecimentos essenciais para a realização desse festival, né? Que é um festival amparado pela Lei Aldir Blanc, que é um ótimo nome para começar aí a abrir os nossos caminhos, né? Aprovado pelo edital Fomenta Festival, através da Agência de Gestão do Polo Audiovisual de Nova Friburgo e região, que é a Serração. É um projeto com patrocínio dos governos federal, através da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, e do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado e Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O FreeCine também tem o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, através das Secretarias de Agricultura, Cultura, Educação e Meio Ambiente, e também do CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual. Esse é o nosso primeiro debate aqui com Marcelo de Paula, que é o diretor do filme Apocalipse no Cerrado, e a gente também hoje conta com a companhia aqui dos nossos amigos da tradução simultânea, que vão estar acompanhando a gente em todos esses encontros. Acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, Marcelo, acho que é importante, abrindo também aqui os caminhos do FreeCine, valorizar a importância de você ter um festival de cinema que se compromete e que se abre a discutir as questões ambientais, né? A gente tem a plena convicção e a certeza de que essas são as pautas mais importantes do nosso tempo, muitas das pautas mais importantes do nosso tempo, e o cinema, com certeza, é uma das possibilidades de nos dar a imaginação e as imagens que a gente precisa, muitas vezes, para se identificar mais com essas causas, se aproximar mais de tudo isso, né? Fortalecer o nosso imaginário para estar mais próximo de todas essas questões. Você tem um trabalho relacionado com isso, né? E aí, para a gente começar, eu queria um pouquinho, Marcelo, se você puder se apresentar e falar um pouquinho de como é que começou o seu trabalho no cinema e com essas questões, com as pautas ambientais, assim, se você puder, te passo a palavra para falar um pouquinho de como é que você chega no cinema e no meio ambiente, por favor. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Primeiramente, é uma honra estar de volta ao FreeCine. Eu já tive, esse é meu quarto ou quinto filme selecionado, então eu fico muito feliz de estar voltando aí realmente. Só que o grande problema é que nesse filme agora, realmente eu tô com o dedo na ferida, realmente é um filme totalmente voltado para a temática ambiental, né? É um alerta, inclusive, ao que vem ocorrendo no Cerrado brasileiro, né? Principalmente ali naquela área da Chapada dos Guimarães e do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães no seu entorno, né? E assim, a minha atividade voltada ao meio ambiente, né? Ela começou com a fotografia, né? Eu vim da fotografia ambiental, eu fiz muitas expedições e trabalhos junto à Conservação Internacional do Brasil, junto à SOS Mata Atlântica, a Fundação SOS Mata Atlântica, a Fundação Roberto Marinho. Então eu já venho escrevi muito também para revista de domingo do Jornal do Brasil, a saudosa revista de domingo do Jornal do Brasil, sempre com esses textos voltados para essas questões de preservação, né, e documentação ambiental. Então, o meu cinema começou justamente daí. Foi meu primeiro filme, o primeiro filme que eu dirigi foi sobre o Parque Nacional do Iguaçu, depois de fazer um trabalho na região como fotógrafo, o então diretor do parque na época, Júlio Gonchorowski, isso nos finais da década de 90, me convidou para fazer a direção lá do filme sobre o Parque Nacional, porque havia necessidade naquela época, a Estrada do Colono estava lá em voga, super aberta, então havia necessidade de documentar os animais do parque, porque já estavam fazendo toda uma lenda em cima, dizendo que não havia mais onça no parque, não havia mais animal, então não tinha por que o parque continuar como uma reserva, né? Então, justamente pelo meu destaque no trabalho fotográfico é que veio esse convite, né? Então, eu estou sempre entrando em festivais com esse perfil do FreeCine,
porque eu acho que é muito importante, né? Porque o cinema, principalmente o cinema documental, não desmerecendo aí a ficção, que fique claro isso, mas o cinema documental ele tem essa vertente mesmo de trazer o debate à tona, de mostrar as verdades que ocorrem no mundo, que muitas vezes não chegam, né, de uma área ambiental para um grande centro. Então, esse é o nosso propósito, e é por isso que eu procuro sempre estar entrando aí, procurando sempre estar junto do Fricine, por pensar nessa corrente positivista aí de pensamento. Obrigado, Marcelo. Eu acho que para a gente poder entrar propriamente no seu novo filme, né, que é o Apocalipse no Cerrado, que estreou hoje no Free né, mais cedo, eu queria pedir para o pessoal da produção colocar o trailer do filme para quem ainda não assistiu, para a gente poder comentar a partir já das imagens do filme e da premissa do filme. Então a gente consegue ver um pouquinho do trailer do filme, pessoal? O uso de agrotóxico aqui é algo assim surreal, né? Absurdo. Os políticos querendo liberar mais ainda, facilitar mais ainda, né? Com o agronegócio, está devastando muito cerrado. Não tem água, porque os poços estão secando. O poço da escola já secou. Saber que 60% do cerrado ou até mais já se perdeu, né? Então você faz um chamamento de um olhar por esse pedaço tão lindo que Deus deixou, né? O parque ele foi criado justamente por causa disso, né? Para preservar o cerrado existente aqui na região. Mato Grosso, infelizmente ou felizmente, é um estado que se vangloria de ter a economia baseada na soja, né, no agronegócio, e certamente as questões ambientais não são as que mais agradam aos parlamentares por questões óbvias de financiamento de campanha e voto. Apocalipse no Cerrado é o que a gente está vivendo, né? Bem, o filme já começa, né, com um título que já diz a que veio, né? A gente já pode começar falando disso, né? Que é o Apocalipse no Cerrado. Marcelo, antes da gente, né, antes de eu começar a trazer algumas questões, parece que a gente já recebeu uma pergunta da audiência e aí a gente já vai incorporar aqui para fazer o debate ficar mais fluido mesmo e trazendo as impressões da galera. Tem essa pergunta do Guilherme aqui. Parabéns pelo trabalho e perguntando como é que ficam as suas produções nesse momento de pandemia. Guilherme, obrigado aí pela sua participação. Rapaz, realmente é complicado, né? Ainda bem que a gente deu uma de louco aí, assim pode-se dizer, e a gente saiu para fazer, quando a gente saiu para fazer o Apocalipse do Cerrado, no mesmo ano, a gente fez três produções numa tacada só, e a gente nem sabia que ia acontecer essa questão da pandemia, né? Então a gente fez um filme chamado Corumbá e o Carnaval do Pantanal, em janeiro, na cidade de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. Depois a gente fez o Pé de Cedro, a Árvore que Deu Som, que é em Coxim, quase fronteira já com
com Mato Grosso do Sul, já quase fronteira com Mato Grosso, e concomitantemente, nessa ida para fazer o pé de cedro, a gente já fez o Apocalipse no Cerrado, né? Então foi um ano assim de extrema profusão de produções aqui na produtora, né? E a gente realmente não sabia que vinha uma pandemia pela frente, né? Então a gente editou pela ordem cronológica dos filmes, né? Então a gente editou, o primeiro que foi feito foi em janeiro, a gente editou o Corumbá, depois a gente editou o Pé de Cedro, e aí acabou o Apocalipse, ele ficou para a gente começar a mexer na edição no ano seguinte. Então acabou assim até dando certo nessa questão de você não estar precisando sair. Inclusive, a gente já tem até a proposta de fazer a segunda etapa do Apocalipse, que seria no Parque Nacional das Emas. Mas aí essa produção a gente segurou para essa questão da pandemia, né? Mas a minha produtora, né, ela não tem só essa vertente dos documentários, né? A gente também faz muito trabalho institucional, muito trabalho de marketing de filme institucional, né? E aconteceu também que nesse inteirinho a gente acabou pegando 3 campanhas de eleição, né? 2 vereadores, uma vereadora do Mato Grosso do Sul, uma vereadora aqui da cidade de Cabo Frio, cidade a qual eu vivo hoje em dia, e um prefeito, candidato à prefeitura de São Pedro Aldeia, que é uma cidade próxima. Então, isso tudo acabou ocupando essa lacuna da pandemia, né? Então a gente acabou fazendo trabalhos mais por aqui, e em relação à produção lá do Mato Grosso do Sul, a gente instruía como fazer os vídeos, a gente recebia esses vídeos e editava aqui e reenviava para lá. Então, graças a Deus, a pandemia me afetou, mas a gente está conseguindo contornar e conduzir o nosso trabalho da melhor forma possível. Que bom, Marcelo, é o jeito, né? E aí, agora falando um pouquinho mais sobre o Apocalipse no Cerrado, acho que seria legal ouvir um pouquinho de você, da onde é que veio a ideia do filme, por que filmar o Cerrado, por que esse título do filme, né? Quer dizer, por que abordar o filme dessa maneira, o que te motivou, como é que era a sua relação com o Cerrado, enfim, de onde é que vem esse seu documentário? Eu sou um profundo apaixonado pelo Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Deixa eu botar o óculos aqui, quando vem pergunta aqui, a gente tem que dar uma lidinha com o óculos aqui. Isso aí é só elogio para você agora. Obrigado, agradeço aí a Ana, né? Então, o meu primeiro trabalho com a Carla, que é Carla Mendes, que é minha sócia e minha esposa, né? Foi justamente em 2000, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né? Em 2000, a gente fez um trabalho para Furnas, que na época estavam construindo lá a usina hidrelétrica, e concomitante com esse trabalho para Furnas, eu fiz um trabalho paralelo independente para a minha produtora, para a gente, um filme de curta-metragem que era chamado justamente apenas Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Aí contava toda a história do parque, de como ele virou parque, a história a história mesmo como é que eu vou de povoamento da região e tudo, né? A questão do ouro, essa coisa toda. E como eu circulo muito no Brasil, obrigado, Manuel Expedito Silva, obrigado aí pelo parabéns aí, show de bola. Como a gente circula muito no Brasil, né? E como a gente também está sempre envolvido com essa questão ambiental, né? Que eu estou sempre envolvido com isso, a gente sabia que estava ocorrendo uma pressão muito grande lá no parque, né? Em relação a reduzir sua área,
em relação aliás, isso é uma coisa que está acontecendo no Cerrado de uma maneira geral. Obrigado, Maria Clara, muito obrigado aí pelas palmas. Estava acontecendo no Cerrado de uma maneira geral, e a gente resolveu fazer uma série de filmes voltado para essa questão do Cerrado, sendo que o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães foi o nosso primeiro foco desses filmes, porque a gente já conhecia bem a história do parque, já conhecia bem a região, e também porque a gente já ia fazer o outro filme que eu citei, que era o Pé de Cedro, a Árvore que Deu Som, que eram regiões relativamente próximas, né? Então, a gente deu uma estudada no que estava acontecendo, começou alguns contatos da produção aqui pelo Rio mesmo, e a gente optou de fazer, de ser a Chapada o primeiro filme denúncia em relação ao que vem ocorrendo do Cerrado, né? E é lógico que esse nome, Apocalipse, justamente a gente nem sabia que ia acontecer, né? Depois, com aquele fogo que consumiu boa parte. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Aquele filme que consumiu boa parte do Cerrado, né, do Parque Nacional, consumiu boa parte do Pantanal, porque o Pantanal e o Cerrado eles estão super interligados, né? O Cerrado abastece o Pantanal, né, com as suas águas, né, sedimentos e tudo, né, porque o Cerrado fica em cima e o Pantanal embaixo, então toda a água que vem que abastece o Pantanal, como de uma forma geral, ela vem dos nossos cerrados, né? Então a gente sabia que era uma coisa muito importante de estar se falando, porque vem ocorrendo também essa liberação exacerbada de agrotóxicos, né, que agora liberado de uma forma generalizada pelo governo, e que é lógico que isso vai influenciar a longo prazo aí o Pantanal e toda a nossa vida, né? Então a gente considerou que falar sobre o Cerrado nesse momento era uma coisa muito importante. E acabou que o Apocalipse ele virou um prenúncio mesmo, virou quase que como é que eu vou dizer, uma meditação, virou uma coisa do que realmente veio a acontecer logo depois do filme, né? É lógico que a gente não queria isso, a gente ficou muito triste com isso, mas antes do filme estar rodando, né? Que o filme está começando agora a sua atividade em festivais, ele está em outro festival, ele ainda não foi para nenhuma TV nem nada. Então, antes mesmo do filme estar começando a mostrar, quando a gente gravou, ele já estava avisando que poderia estar ocorrendo com o Cerrado brasileiro, principalmente ali na área do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, é triste ter ocorrido aquilo, mas o filme já era um alerta, já era um prenúncio do que isso poderia vir a ocorrer. Sem dúvida é um nome profético, né? Tristemente profético, né? Até, Marcelo, eu ia te perguntar, então, se você, pessoalmente, você tem algum processo de transformação da sua compreensão com o Cerrado após fazer esse filme, né? Quer dizer, se você parte para fazer esse documentário com determinadas visões sobre o Cerrado, né? Você já conhecia, já tinha alguma relação e tudo mais, mas se você aprende alguma coisa nesse processo do documentário, assim, se você, ao largo desse processo de produção, hoje você tendo o filme pronto, você sente que você aprendeu outras coisas, você também transformou a sua forma de ver o Cerrado. Como é que você vê o Cerrado hoje, depois de ter feito esse filme, e ainda mais vendo o filme hoje, né, com a atualidade que ele tem hoje no contexto que a gente vive? Olha, a primeira coisa toda vez que você faz um filme, para você conseguir finalizar ele, para você conseguir dar o ponto final dele, é muito complicado, né? Porque toda vez que você passa o filme que você está fazendo, você descobre um ponto de corte, você descobre uma informação que você
não poderia deixar para trás, ou alguma que você pode suprimir para entrar aquela que você não pode deixar para trás. Então, essa relação do diretor com o filme é quase que parir mesmo. Então, chega uma hora que a gente chega, não vamos mexer mais, é isso, vamos botar esse ponto final. E quando você acaba um filme, pelo menos eu estou falando da minha pessoa, quando você acaba um filme, você não está querendo muito ver ele, porque se você vê ele logo depois que você acabou, que você mandou para a Ancine para tirar o CPB, você começa a achar que tem defeito, ou achar que faltou isso, faltou aquilo. Então, normalmente, quando eu entrego um filme para a Ancine, eu dou um tempo para voltar a ver esse filme, né? E agora, com a questão do festival, eu revi agora, né, com outros olhos, né, o filme, até mesmo para estar aqui debatendo, né? E realmente é um filme assim muito atual, né? É uma troca constante, né? Você ficar ouvindo o que os personagens do filme estão falando para a gente, né? Para o público de uma maneira geral, conversando, né, entre si, ou você saber que hoje uma erva que você compra numa feira, né, da onde que ela veio, né, hoje a pessoa que busca uma erva, vai buscar uma raiz, vai buscar uma semente, ela tem que andar muito mais do que ela andava anteriormente, né? Então isso é um choque você ouvir isso, né? Você saber que a pessoa está lá dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, está lá dentro do entorno do Parque Nacional, e mesmo assim já está encontrando dificuldade para estar encontrando essas ervas, né, que é a água e esse poder de cura, de depuração que essas ervas do Cerrado têm, né? Então, realmente, eu mesmo fico ouvindo isso e fico chocado, né? Porque às vezes na hora que você está colhendo um depoimento lá no local, você está preocupado com a informação, é lógico, mas às vezes você não está absorvendo tudo que aquele depoimento está trazendo para você, porque no momento que você está colhendo o depoimento, você está preocupado com toda a questão técnica da produção do filme, né? E aí depois, agora a gente aqui sentado assistindo o filme como telespectador, a gente vê o quanto que tem informação e o quanto nós precisamos, mesmo distante do Cerrado, nós precisamos estar atentos à questão ambiental do Brasil e do mundo o tempo inteiro. Então, para mim, é uma troca muito grande poder rever meu próprio trabalho e aprender com o meu próprio trabalho. Legal, Marcelo. Você falou um pouquinho também dos personagens, né, de certa maneira, e eu queria trazer uma próxima pergunta mais sobre isso mesmo, né? De certa forma, o Cerrado parece ser o grande personagem do filme, né? Mas você tem uma série de vozes ali que você traz para conversar. E de repente você podia falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas que você traz para falar, que tipo de personagem você encontra no caminho para fazer esse filme, se algum personagem te marcou mais, né? Quer dizer, você tem pessoas que são mais locais, você tem pessoas que têm uma relação às vezes mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais científica de certa maneira, né? Tipo, um pouco mais do campo do estudo, e outras pessoas mais do campo da prática, né? Quer dizer, as pessoas que realmente vivem ali. Como é que foi o processo de achar essas pessoas? Se teve alguma dificuldade, algum personagem que te marcou mais? E aí, até para quem não viu o filme, você podia dizer um pouquinho que tipo de personagem o espectador pode esperar compondo esse panorama aí de vozes sobre o Cerrado? Quem são os personagens do filme? Isso é uma pergunta interessante, né? O filme, né, o Apocalipse, ele é altamente balanceado na questão dos personagens. Ou seja, você tem, desculpa, você tem o pesquisador do ICMBio, você tem um promotor de justiça, ou seja, você tem pessoas que dão o teor técnico, desculpa, que dão o teor técnico, que dão o caráter científico das informações, mas você tem a sabedoria popular
que é aquele que vive o problema diretamente, né? Então, você tem esse balanceamento, você tem um técnico do ICMBio falando, mas você tem lá o morador do assentamento, você tem o apicultor, que está vendo as abelhas dele morrer por causa da questão da quantidade de agrotóxico que está se jogando no entorno da reserva. Então, você tem esse balanceamento muito bem definido no filme, né? Ou seja, você cerca o cerrado de uma forma assim muito generalizada. Você tem a pessoa que trabalha com turismo, né? Que trabalha com turismo dentro do parque, é a pessoa que mexe com artesanato, que mexe com bordado, e todas essas pessoas elas recebem influência direta do ambiente que elas vivem, né? E cada uma delas fala da problemática do Cerrado no seu ponto de vista, né? Um no ponto de vista jurídico, o outro no campo de vista científico, o outro no campo de vista artístico, né? Então, você tem esse balanceamento dentro do filme, né? E, assim, para a gente fica difícil de falar assim, não, esse personagem aqui assim, é mais marcante, né? Ou aquele outro. Mas é claro que os cientistas, né? O cientista, o promotor, né? A pesquisadora, né? Essa coisa, você já tem uma relação assim diferente de saber, você já sabe mais ou menos o que você vai perguntar, o que você vai extrair dele. Agora, o morador, às vezes você vai por uma vertente e ele te mostra uma outra vertente, então, quer dizer, ele te dá um tapa na cara e te mostra, mas não, rapaz, não é nada disso não, volta para a realidade aqui, o tema central é outro, é esse aqui. Então, para mim, os que, assim, o Salvador, né, que é um ex-garimpeiro que hoje se preocupa pra caramba, é um ex-garimpeiro que é herveiro e se preocupa pra caramba, a emoção dele, de dar o depoimento dele para o filme, agradecer a gente no final pela gente estar ali fazendo aquele trabalho, de estar levando aquela informação de que o Cerrado está acabando para o mundo, para ver se mais gente podem ajudar a combater isso, podem se sensibilizar com essa questão, né? O próprio o apicultor também, você vê que ele cita até Einstein, né? Ele cita Einstein, um cara do povo, assim, o cara já vem com uma bagagem de informação para você que até te assusta, né? Não que eu estou falando que um apicultor não possa saber de Einstein, mas é lógico que é uma coisa de você estar com uma pessoa extremamente numa casa extremamente humilde, assim, toda arrumadinha, como é a maioria desse nosso Brasilzão aí, né? Porque a humildade, a pobreza, ela não tem nada a ver com desleixo, né? Não tem, são coisas totalmente distintas. Então, você entrar na casa dessas pessoas e elas trazerem essa bagagem de informação, esse norte dela, ela te dá uma aula do que é o Cerrado e de como ele está sendo extinto, é muito rico isso. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Realmente uma fonte de conhecimento ali, né? Que não tem preço, né? Não tem discussão. E é legal também que você tocou nesse personagem, que realmente é um personagem bem interessante, né? De certa maneira, o filme também permite um registro, né, das articulações de ideias dessa pessoa, né? O filme ele vai registrar para sempre enfim, a maneira como esse e todos os outros personagens ali, especialmente aqueles que talvez não tenham outras oportunidades de dar entrevista, né? Porque talvez isso, o promotor, o ICMBio, ele pode dar entrevistas com mais frequência, mas esses personagens ali realmente é um momento muito importante, né, de registro. Tem essa pergunta do Manuel aqui falando das dificuldades do cinema documental, né, na distribuição, né? Quer dizer, como distribuir o cinema documental. E aí, enfim, acho que aqui o Manuel até quer saber como é que pode ajudar a reverberar, né? Como podemos reverberar a divulgação do seu filme com essa importância temática, assim, né?
Bom, primeiro eu vou citar que a Carla Mendes é minha sócia, minha esposa, ela entrou, deu uma boa noite aí, ela também está ligada aí, vamos dizer que a responsabilidade e o lado artístico todo do filme, eu divido 50% aí com ela, que isso fique bem claro aqui, embora eu seja o diretor, o roteirista, mas ela também tem toda a importância dela na produção, na edição, né, e na confecção do filme, que isso fique bem claro aí para todos, e também como a minha filha, Morgana, também, que está aí nos ouvindo aí, que também tem sua parcela de contribuição grande aí no filme, a maioria de fotos e tudo, de segunda câmera do filme é feito por ela. Essa questão da distribuição, Manuel, é uma coisa muito séria, né? Porque, primeiro, antes de vir essa obrigatoriedade dos canais de televisão brasileiros, né, terem a obrigatoriedade de rodar conteúdo nacional, era muito difícil um documentário ter escoamento para TV, para cinema, muito difícil, né? Para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos nossos filmes que chegou em cinema, eles não chegaram via distribuição, eles chegaram via festivais, né? Então a gente já rodou no MAN, a gente já rodou na Cinemateca do MAN, a gente já rodou lá no shopping lá de Cuiabá, no shopping de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E alguns cineclubes aí do Brasil, né? A gente já rodou filmes assim e já tivemos algumas parcerias de distribuição, mas para distribuição ainda na época de DVD, de entrar em locadoras e tudo. E atualmente a gente consegue emplacar bastante filmes para televisão, né? Então, realmente, o Brasil ele não está acostumado as pessoas irem para o cinema ver documentário. É muito difícil, a não ser quando o tema é tema autoral, né? Por exemplo, vai fazer um documentário sobre o Pelé, um documentário sobre um artista famoso, um cantor famoso. Aí esses ainda têm bastante apelo e procura até em relação à distribuição. Mas o documentário, principalmente ambiental, né? Ele ainda não tem essa vertente, né? E muitos, eu não estou falando isso, eu não sou contra, né? Mas muitas produtoras elas usam do subterfúgio de estarem colocando pessoas famosas para estar fazendo a locução on, para estar participando, para fazer o engajamento desse produto para chegar com mais facilidade ao mercado. Não é a nossa vertente. A nossa vertente realmente é dar voz a quem não tem voz, mostrar as diversas realidades que a gente tem no Brasil, né? Então, realmente, é uma questão muito difícil, tem que se ter muita dedicação para você fazer um filme independente documental no Brasil, tem que gostar muito e tem que aprender a tirar o leite da pedra para você conseguir emplacar seu filme em qualquer circunstância, até mesmo o fato de você terminar um filme, você fazer uma produção como essa nossa, é uma produção enorme. Eu moro hoje aqui, eu sou carioca, eu moro aqui em Cabo Frio, como eu falei, eu me desloquei, eu fiquei 3 meses fazendo 2 produções em 2 estados diferentes, com veículo próprio, né? Então, isso realmente é para poucos, né? O que realmente a gente pode dizer é que, com a obrigatoriedade do conteúdo nacional nas televisões, né, nas TVs a cabo aí, isso melhorou muito, mas agora a gente também já está enfrentando
uma nova dificuldade, porque o atual governo ele está querendo cortar essa grande movimentação e grande independência que o cinema nacional atingiu, né? Via Fundo Setorial do Audiovisual e via outras leis que estavam fomentando e fazendo o nosso cinema voltar a ter a grande representatividade que já teve lá nos seus primórdios, né? Então, realmente é muito difícil, mas eu não vou desistir nunca. Não é isso aí. E acho que o FreeCine ele é uma das alternativas ou dos espaços das plataformas de distribuição, né? De certa maneira, ele ajuda aí a preencher esse espaço, essa lacuna que existe em diversos outros lugares da cadeia, né? Da distribuição. Marcelo, a gente voltando um pouquinho para a gente estava falando antes de personagens, e acho que também é bacana falar da natureza como personagem do seu filme também, né? Como é que foi filmar efetivamente aquelas paisagens naturais, assim? Como é que eram os desafios de estar ali naqueles espaços filmando? Tem momento que vocês filmam também alguns animais. Você citou o caso das abelhas, né? Como é que era, por exemplo, filmar abelha? Não sei se é uma coisa exatamente fácil, né? Digamos assim. Então, quais são as dificuldades que você passou fazendo o documentário, do ponto de vista, né, da filmagem da natureza, dos animais, e quais eram os desafios? E, enfim, também qual é a sua própria relação, você que vem da fotografia de natureza, como você falou no início, né? Como é que é a sua própria relação, assim, filmando esses espaços da natureza, esses espaços naturais, assim? O Brasil, de norte a sul, ele é um cenário assim para filme, né? Para qualquer tipo de filme, né? Tanto filme de documental como filme de ação. Se você pegar aí um filme de ação aí e pegar os cenários do Brasil, você, pô, né? Você deixa todo mundo aí boquiaberto. É que realmente a galera de Hollywood ela ainda não descobriu esse potencial aqui do Brasil. Eles já assim, focam mais grandes centros, como Rio de Janeiro, né? Toda hora tem filme de ação no Rio, etc. e tal, mas realmente a beleza, os cenários dos nossos filmes do nosso Brasil é muito rico para isso, né? E realmente, como agora essa foto que está aparecendo, realmente é, fazer filme em área natural tem muito lugar que não tem jeito. Essa foto, isso aí a gente está no Morro São Jerônimo, é o morro mais alto lá do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, e não tem jeito de ir lá filmar a não ser pernas para que te quero, né? Então a gente caminhava assim 6, 8 quilômetros para chegar em alguns locais de filmagem, levando o tripé, levando todo o equipamento, né? Levando inclusive comida, água, né? Então é realmente uma produção difícil, que não é para qualquer um, realmente não é qualquer um que vai conseguir andar horas a fio num sol, né? Porque você filmando, o tempo é outro, você vai parando muito mais, você vai, né? Você vai olhando as coisas ao seu entorno. Então, o foco você vai filmar o Morro São Jerônimo, mas até você chegar lá, você encontra um monte de flores lindas, você encontra um monte de formação rochosa que te chama a atenção, um monte de cenários que são cenários que dividem a beleza natural do próprio Cerrado, né? E então você vai documentando isso tudo para contar a tua história, né? E na Chapada ainda tem a vantagem de que a maioria das trilhas terminam numa cachoeira, né? Então a gente sempre, eu não consigo ficar lá filmando horas, eu já vou com a sunga por baixo da roupa, tiro a roupa rapidinho, dou aquele mergulho rápido só para dar uma relaxada e voltar a trabalhar. Então a gente também não pode deixar de aproveitar esses momentos, né? E a questão da fauna, isso sempre foi
um expertise do nosso trabalho, né? Muita gente fala que a gente dá muita sorte, eu já nem sei se é mais só sorte mesmo, ou se a gente já realmente já aprendeu as técnicas aí, né? Então a gente tem no nosso registro assim muita fauna, a gente dá muita sorte, assim, como eu estou falando, a gente registro de onça, de cobra, eu tenho documentado uma cobra comendo uma ave, né, na Amazônia, então realmente é, é uma a grande Andréa Dantas aí, essa aí é uma grande atriz do nosso Brasil aí, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Pô, obrigado, André, por você estar presente aí, mandando um beijo aí para você também. Essa aí, se tivesse que tirar o chapéu, eu tiraria para ela agora. Eu acho uma grande atriz da nossa televisão e do nosso cinema e ela está aí ligada aí na gente, né? Então, realmente, essa questão aí dos animais a gente conseguiu filmar os macacos muriqui na Serra dos Órgãos, local de super difícil acesso. Então, toda vez que tem que filmar um animal difícil, parece que chamam a gente, porque a gente vai conseguir, de alguma forma, executar essa função. E é um prazer inenarrável você fazer o registro de um animal, né? Então, isso também enriquece muito o trabalho. Veio uma pergunta aqui, eu não consegui olhar, não sei se era uma pergunta ou um elogio, se puder colocar de novo. A Elizabeth Ramos, ok, falando do festival. Valeu, Sim. vida longa ao festival, também concordo plenamente. Você tem que estar muito aberto ao acaso, né, Marcelo, também, né, nesse tipo de produção, né? Você precisa estar aberto ao que você vai encontrando no caminho para poder filmar, né? Acho que seria legal, a gente tem aqui um comentário da Claudilene falando da questão disso estar mais presente na educação, né? Muito interessante os documentários, a educação carece muito de materiais didáticos para os professores, né? Parabéns pela iniciativa. É que a importância de como o tratamento audiovisual, o tratamento do cinema, ele pode ajudar a gente a visualizar melhor essas questões, né? A aproximar a gente desses universos. Agora, aproveitando que a gente estava falando sobre filmar a natureza, e você falou um pouco de, né, para qualquer um, né, dos desafios ali, filmar embaixo do sol e tudo mais. Acho que seria legal também ouvir um pouquinho sobre o seu formato de produção, Marcelo, assim, como é que é questão de equipe, como é que você trabalha, né, em termos até de estrutura, e quais são as vantagens até desse modelo, né? Você tem um esquema bem enxuto e que também costuma incorporar pessoas locais para, enfim, serem reforços na equipe. Você tem sua equipe ali base, né, que é uma equipe bastante especial também para você, né? Então, assim, como é que é o seu formato de produção desse tipo de projeto? Então, assim, antes de falar disso, só concluindo assim, a minha equipe, né, todo mundo que já trabalhou comigo sabe do que eu sou capaz, né? Então, eu sou capaz de ficar 4 horas deitado num chão quente para esperar uma coruja buraqueira sair de dentro dentro da toca para conseguir filmar. Eu sou capaz de ficar 5 horas num galho de árvore, quietinho, sem me mexer, para esperar um macaco muriqui aparecer para eu filmar ele. Então, isso também essa vertente da paciência, né? Porque como nosso slogan da produtora, nós somos os caçadores de imagem. Essa é a maior verdade que tem. Você fica à espreita para caçar uma imagem mesmo, né? E todo mundo que já me acompanhou aí em loco aí sabe como é que eu não desisto, a equipe já está quase me matando, já está falando que não vai, já está quase jogando a toalha, e quando vem um sentimento na minha cabeça que obrigado, Moisés, obrigado aí, obrigado pelo carinho. E quando vem na minha cabeça o sentimento de que aquele animal realmente vai aparecer para ser filmado, eu aposto todas as fichas e fico esperando o tempo que for necessário para fazer o registro, né? E é lógico que isso envolve a sua equipe, porque se você tiver num carro, no meio do Pantanal, se tiver num carro, num carro 4x4 e tudo, né, com todo o aparato para filmar, se a gente está esperando, na hora que eu começar a filmar, alguém se coçar
alguém se mexer, alguém falar dentro do carro, estragou minha imagem. Que vai mexer, vai entrar o áudio, eu não vou conseguir aproveitar o áudio da cena natural. E isso e num barco, pior ainda, numa voadeira, num barco, ou em qualquer lugar. A pessoa falou, se mexeu, pronto, estragou a nossa cena. Então, isso também no início, era uma dificuldade muito grande da gente encontrar equipe, de preparar uma equipe para ir para uma viagem, uma expedição cinematográfica com a gente, né? E aí a gente acabou, quando as TVs começaram, né, a abrir Discovery, National Geographic, né, que a gente começou a acompanhar isso mais fundo, porque antes a gente achava até que era feio e muita gente também não dava muita credibilidade chegar uma equipe de 2, 3 pessoas para fazer um trabalho do âmbito que a gente faz um longa-metragem, uma equipe de 2, 3 pessoas, né, que é o que a gente trabalha, 3 pessoas no máximo, e aí a gente pega pessoas locais, que a pessoa local, normalmente ela vai ser um guia, ela já está acostumada a andar naquele ambiente, ela já está acostumada a não conversar, a não fazer muito barulho, né? Então, ela já vai te ajudar pra caramba. A gente só instrui ela no quesito de, tem aqui a linha imaginária do set de filmagem, então não pode passar essa linha, senta, não se movimenta. Então você instrui até mesmo como conduzir um equipamento, como levar um tripé, até como ajudar a montar um tripé. Então você acaba ensinando um pouco para essa pessoa, para futuramente muitas pessoas que trabalharam comigo, pessoas que não tinham experiência nenhuma, hoje lá em Foz tem 2 trabalhando em televisão, então foram praticamente aprenderam as coisas todas de filmagem, de comportamento num set de filmagem comigo, estão trabalhando em televisão, e tem outros também lá em Coxim que hoje trabalham realizando trabalho de filmagem para empresas, então para a gente é legal também a gente fomentar o cinema no local onde você está produzindo, né? Você está, como eu vou dizer, você está fazendo um filme naquele local, então é legal você também doar alguma coisa do teu trabalho para aquele local lá que você está gravando, né? E a nossa produção ela deu super certo justamente por isso, porque a Carla, no primeiro momento, como eu falei, que foi na Chapada lá dos Guimarães, o primeiro filme que ela fez, ela entendeu perfeitamente o que era esse trabalho, como era feito, ela foi aumentando a participação dela em campo, que inicialmente a participação dela era mais na produção, e depois ela foi aumentando bastante, né, no campo, fazendo segunda câmera, como está aí, fazendo áudio, né, fazendo áudio externo e tudo. E depois veio a Morgana. Então, por exemplo, hoje a nossa base de trabalho, a nossa base da nossa equipe é uma base familiar, né? Então, a Morgana faz muita foto de make-off. Essa foto aí que vocês estão vendo agora foi tirada por ela. Ela tem 12 anos agora, mas ela roda com a gente no Pantanal desde os 9 meses de idade e tudo. Então, assim, a gente conseguiu fechar esse formato de produção, e antes a gente achava que era feio também, porque chega só 3. Aí antigamente ia para um set de filmagem aí, iam 15 pessoas para uma produção de um documentário, né? E hoje também é claro que a tecnologia, né, a mudança dos equipamentos mais leves, por exemplo, você tem já um drone, faz 2 câmeras, não sei o quê, você já consegue fechar melhor ainda essa produção, né? Tem a questão também do cambiamento de lentes, né? Que eu que venho da fotografia, eu aproveitei muito bem essa virada dos equipamentos, né, de a gente poder estar filmando com câmeras fotográficas hoje robustas, né?
Então, assim, realmente é um formato que hoje dá certo e depois com o carimbo da National Geographic, da Discovery, que você vê justamente a equipe de 3, 4 pessoas que nem a gente viu que a gente não estava fazendo nada de errado, ao contrário, que a gente já estava fazendo o formato certo para esse tipo de trabalho. Sim, sim. Não, isso mesmo, Marcelo. A gente viu aí também várias imagens suas, né, de bastidores ali de produção, né, quem estava acompanhando a gente aí. E estamos chegando aqui agora, acho que na nossa reta final, né, o nosso tempo esse papo tá bom, mas estamos aí completando nossa 1 hora de debate. E aí eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente encaminhar o nosso encerramento. O seu filme ele traz uma série de dados alarmantes, né? Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente já citou em alguns momentos da nossa conversa, por exemplo, a questão das abelhas, né? O que uma extinção das abelhas poderia desencadear em termos de impacto na produção alimentícia e tudo mais. E eu queria saber de você, Marcelo, para você, assim, qual é o dado que você descobre e traz no seu filme que você considera talvez aquele dado, enfim, aquela história que seria mais alarmante e aquela que talvez mais pudesse, digamos, que, né, corroborar, por exemplo, a ideia do apocalipse no Cerrado, né? O que para você é mais assustador das informações que você traz no seu documentário? Olha, eu acho que o mais gritante que está aí realmente é a questão dos agrotóxicos, né, das monoculturas, né, chegando colado já e exterminando mesmo, né, porque não adianta ter essa ilusão de que aquela reserva do parque ali, se ela não tiver uma reserva maior ainda para a proteção dela, se deixar as monoculturas, se deixar o agrotóxico, né, se deixar o, a questão até da criação de gado, se deixar tudo desenfreado como está no Brasil, que realmente o Cerrado vai ser suprimido, né? Você vê ali, aquele avião ali, ele está a menos de sei lá, de 10 quilômetros da cidade da Chapada dos Guimarães, e a cidade está inserida dentro do parque, né? Então, realmente é muito alarmante, né? E também essa questão de você ficar ouvindo que as pessoas que saem, né, para a questão da erva, como eu citei isso, né, que tem que andar agora 4, 5 quilômetros para pegar uma erva boa, não sei o quê, isso já está mostrando para onde que a gente vai se não houver uma mudança radical é, de política ambiental no país, né? Que realmente ser aprovado aí o tanto de agrotóxico que o mundo inteiro já parou de usar e ser aprovado aí em menos de 2 anos, ser aprovado isso tudo para uso aqui no Brasil, né? E é lógico que isso também está afetando o, quem vende o gado lá para fora, está afetando quem vende a soja lá para fora, não está só afetando o meio ambiente, não, né? Hoje tem essa questão aí do a agroecologia, né? Que é justamente são os orgânicos, né? Que a gente falando a grosso modo, né? Hoje você vê o MST aí tá produzindo orgânico no país inteiro, né? Opa, isso aí, sabedoria popular, concordo plenamente, ô Maria. Hoje você vê essa vertente grande, né? Trabalhando sem agrotóxicos, só com os protetores naturais mesmo, né? Você já tá vendo um monte de gente entendendo que não é para acabar com as árvores inteiras para o pasto, né? Porque a sombra protege não só o gado, mas também
melhora a qualidade do pasto, porque a grama fica mais verde, fica menos seca, e isso afeta na qualidade da carne. Então já tem um monte de caminhos aí a serem apontados, mas infelizmente o capitalismo é o que manda, né? Então o que as pessoas querem? Querem o lucro desenfreado a qualquer custo e querem tudo para ontem, né? Só que o que o meu filme justamente está mostrando é que se a gente continuar com essa ideia do lucro exacerbado, desenfreado para ontem, daqui a pouco não vai ter nem ambiente para nós mesmos sobrevivermos dentro do nosso país, dentro do nosso planeta, né? Os incêndios que ocorreram no Pantanal, que ocorreram na Chapada, já estavam sendo pré-anunciados pelo filme, pela esse conjunto de coisas que está acontecendo, e é lógico, pelas mudanças climáticas, que muita gente fica achando que isso aí é brincadeira, que isso não está ocorrendo. Então, acho que o filme ele realmente ele é um alerta, e nós, como o Mário diz no Friedlander diz no filme, nós já estamos vivendo o apocalipse no Cerrado. Nós já estamos vivendo o apocalipse no meio ambiente, não é só no Cerrado, né? Então, acho que esses motes são os principais motes que o filme quer trazer e quer botar todo mundo que está assistindo, todo mundo que pode retransmitir o que aprendeu com o filme, botar para pensar aí, para ver o que a gente pode fazer para estar mudando toda essa ideologia de política ambiental que está ocorrendo hoje. É isso aí, né? Com essa paulada final, né? O apocalipse no Cerrado já está acontecendo, né? Com essa paulada final, a gente vai encerrando aqui, então, o nosso primeiro debate aqui da nona edição do Fricine. Marcelo, você quer fazer considerações finais aí, dar um tchau para o pessoal, um agradecimento antes da gente encerrar? Bom, mais uma vez eu agradeço o convite aí do Fricine. É uma honra estar competindo mais uma vez dentro desse importante conceituado Festival Socioambiental de Nova Friburgo. Parabenizo a todos vocês aí pela organização, que eu também sei as dificuldades que vocês têm para estarem levando adiante um festival de cinema, e realmente agradeço a todos que ficaram aí nos acompanhando até agora. E se vocês acharem que o Apocalipse no Cerrado é merecedor do prêmio, vai lá, vota, e aí tem mais 2 dias aí para vocês verem o filme, para divulgarem o filme, e para mim é sempre uma honra estar colocando meu trabalho aí em voga e estar participando de festivais nacionais e internacionais com o meu trabalho. É sempre uma honra estar defendendo o meio ambiente e qualquer outra causa injusta que precise de um olhar cinematográfico, de um olhar fotográfico. Vocês podem ter certeza que eu e minha produtora estaremos lá. Maravilha, Marcelo, muito obrigado aqui em nome do Fricine. Também queria agradecer a nossa tradutora de Libras que está aqui com a gente agora, e o tradutor que está revezando com ela. Bem, amanhã a gente vai ter a homenagem aí ao grande Vladimir Carvalho, né, com a presença do Walter Carvalho e do Silvio Tendler, às 19 horas. Então, vamos se programar aí. Totalmente imperdível, né? Grande encontro entre essas 3 figuras fundamentais. E, bem, Fricine continua aí no ar, né? A gente tem filmes de mais de 100 países, né? Quer dizer, desculpa, temos filmes de 34 países além do Brasil, né? Mais ou menos 100 filmes, então tem bastante coisa entre curta, média e longa para assistir. O Fricine está disponível na plataforma que a gente vê aqui, né? O Insight TV, onde a gente tem um link aqui na parte de baixo. Então, temos aí bastante coisa para assistir. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente assistindo nesse domingo, esse primeiro debate. Vida longa ao Fricine, e a gente se vê de novo. Até amanhã. Tchau, tchau e boa noite a todos e todas. Boa noite.